No último dia 9 de outubro de 2024, uma nova proposta de lei foi apresentada à Câmara dos Deputados aqui na Itália. A proposta de lei número 2080, conhecida como Ius Italia. Essa proposta busca modificar as regras para a transmissão e aquisição da cidadania italiana, algo que afeta diretamente os descendentes de italianos espalhados pelo mundo, especialmente aqueles que desejam ser reconhecidos como cidadãos italianos. Esse projeto foi uma iniciativa de deputados do partido Força Itália, incluindo nomes como Paolo Barelli, Raffaele Nevi e Débora Bergamin, entre outros. Hoje vamos te apresentar todos os detalhes dessa proposta e queremos saber a sua opinião no final do vídeo. Vamos explorar o que está sendo proposto, como isso pode impactar quem busca o reconhecimento da cidadania italiana e o que essa nova lei, se aprovada, pode significar para os descendentes de italianos. Eu sou Fabiano Martinelli, CEO da FM Cittadinanza, e hoje vamos falar sobre a nova proposta de lei que pode impactar os descendentes de italianos, conhecida como Ius Italia. Nós da FM estamos sempre atentos a todas as mudanças na legislação italiana e prontos para orientar nossos clientes sobre como essas mudanças podem afetar o reconhecimento da cidadania. Para entender a importância do Ius Italia, precisamos olhar para o contexto de outras propostas de lei sobre cidadania que já foram apresentadas. Um exemplo recente é o desenho de lei de número 752 de 2023, do senador Menia, que ainda está sendo analisado pelo parlamento. Esse projeto também buscava modificar a forma como a cidadania italiana é transmitida, assim como a proposta do Ius Scholae, que surgiu no verão de 2024. O ministro Antonio Tajani, líder do partido Forza Italia, foi um dos primeiros a levantar essa bandeira, defendendo a proposta do Ius Scholae, que depois evoluiu para o que conhecemos hoje como Ius Italia. Agora, vamos detalhar os pontos mais importantes da proposta de lei número 2080. A primeira grande mudança diz respeito à limitação do direito à cidadania por descendência, o Ius Sanguinis. Atualmente, a cidadania italiana pode ser transmitida indefinidamente para descendentes de italianos, mesmo que nascidos no exterior e sem limite de gerações, desde que não tenha havido renúncia por parte dos ascendentes. No entanto, o que a nova proposta sugere é que a cidadania só poderá ser transmitida até a terceira geração de descendentes nascidos no exterior. E aqui, um ponto muito importante. Essa regra será aplicada apenas para os nascimentos após a entrada em vigor da nova lei. Ou seja, quem já nasceu e tem direito à cidadania não será impactado. Outro ponto importante da proposta número 2080 é a introdução de um novo conceito, o Ius Italia. Essa mudança vai impactar especialmente os menores de idade estrangeiros que residem na Itália e que frequentam o sistema escolar italiano. O Ius Italia permitirá que menores estrangeiros que nasceram na Itália ou que chegaram ao país até os 5 anos de idade e que residem legalmente por pelo menos 10 anos possam adquirir a cidadania italiana aos 16 anos, desde que tenham completado com sucesso o ciclo escolar obrigatório na Itália. Esse ciclo inclui 5 anos de escola primária, 3 anos de ensino médio inferior e 2 anos de ensino médio superior. Enquanto o menor for dependente, os pais ou responsáveis legais devem fazer a solicitação da cidadania. Mas se essa solicitação não for feita até os 18 anos, o próprio jovem poderá pedir a cidadania ao atingir a maioridade. Além das mudanças relacionadas ao Ius Sanguinis e ao Ius Italia, a proposta de lei número 2080 também prevê a redução dos prazos para o reconhecimento da cidadania por casamento e por residência. Atualmente, o tempo de espera para a cidadania por casamento é de 3 anos, e essa proposta sugere reduzir esse prazo para 1 ano, com uma prorrogação máxima de 6 meses. Isso significa que quem é casado com um cidadão italiano poderá obter a cidadania de forma mais rápida, tanto para quem reside na Itália quanto para quem reside no exterior.
Da mesma forma, a proposta reduz o tempo de espera para a cidadania por residência, o que impacta aqueles que residem legalmente na Itália por longos períodos. Outro ponto importante que essa nova proposta traz é o aumento das taxas para os processos de cidadania. Atualmente, o valor da taxa para o reconhecimento da cidadania italiana pelos consulados é de 300 euros. No entanto, com essa nova proposta, o valor será elevado para 600 euros. Esse aumento de taxas impactará todos os requerentes que solicitam a cidadania pela via administrativa e será aplicado tanto nos processos feitos pelos comuni na Itália quanto pelos consulados no exterior. Além disso, os comuni terão o poder de aumentar o valor da taxa para certidões emitidas que tenham sido registradas há mais de 100 anos. Agora que entendemos os principais pontos da proposta, é importante discutir quem será afetado por essas mudanças, caso a lei seja aprovada. Como mencionamos, a limitação da cidadania por ius sanguinis só se aplicará aos descendentes nascidos após a entrada em vigor da nova lei. Então, quem já possui o direito ou quem já deu início ao seu processo de reconhecimento não será impactado. Portanto, se você já está com seu processo de cidadania em andamento, ou se você já nasceu e tem o direito assegurado pelas regras atuais, não há motivo para preocupação. Essas mudanças propostas visam impactar gerações futuras e não têm caráter retroativo. Já o Ius Italia trará benefícios para estrangeiros que vivem e estudam na Itália, permitindo a aquisição da cidadania ao concluir o ciclo escolar obrigatório. Essa é mais uma proposta que está em análise no parlamento italiano e ainda pode sofrer mudanças ao longo do caminho legislativo. Continuaremos acompanhando de perto qualquer avanço no processo. Agora queremos saber a sua opinião. O que você achou dessa nova proposta? Você acha que essas mudanças são positivas ou negativas para os descendentes de italianos? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos discutir juntos como essas mudanças podem impactar os processos de cidadania. Se você quiser ler a proposta oficial na íntegra, o link para acessar o documento no site da Câmara dos Deputados está aqui na descrição deste vídeo. Basta clicar e fazer o download para conhecer todos os detalhes. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando as novidades sobre cidadania italiana, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar com outras pessoas que possam se interessar. E claro, fique de olho nos próximos vídeos porque a FM não para, estamos sempre atentos às novas propostas e mudanças legislativas.